Nesse vídeo nós vamos ver algumas simulações do comportamento de investimentos. Eu fiz aqui uma tabela onde ele vai simular vários anos, de ano 1 até ano 35, anos investindo, onde você tem vários meses, capital investido, que considera aportes mensais, se for o caso. Valor acumulado vem da formulinha de juros compostos, o montante que eu tinha antes, mais o meu aporte, vezes 1, mais a taxa de juros compostos. E o valor líquido é dado descontando os impostos, onde foi considerado um imposto de 15% sobre o lucro. Considera-se o valor do FGTS, o valor líquido mais o FGTS e um parâmetro de teste se você já atingiu a quantia desejada. E foi feita uma simulação considerando o FGTS com saque aniversário. Por exemplo, suponha-se que eu invisto um capital inicial de R$1.000 a uma taxa de rendimento de 13%, ou seja, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, 13% ao ano. Então, se eu desejo uma quantia de R$1.564, eu vou demorar 4 anos e 1 mês para atingir essa quantia. A partir de R$1.000, ela evolui para 1.564 em 4 anos e 1 mês. Aqui nós temos capital investido, que considera o meu saldo inicial mais aportes, nesse caso o aporte é 0. Valor acumulado vem da forma de juros compostos. O lucro bruto é dado pela diferença entre o valor acumulado e o capital, e o que eu investi. O imposto de renda é de 15%, ele incide em cima do lucro. E o meu patrimônio, ou lucro líquido, é dado pela diferença entre o valor acumulado descontado os impostos. E nesse patrimônio eu posso estar considerando FGTS ou não. Nesse caso eu coloquei considera FGTS 0. Isso é, 0 não considera. E o que eu posso fazer com R$1.564? Eu posso fazer uma viagem nacional para Porto de Galinhas durante 6 dias, em um determinado pacote, que inclui hotel e voo. Eu separei alguns destinos: América do Norte, Orlando, Europa, em Roma, África, aqui na África do Sul, cidade do Cabo, e Maldivas. Por exemplo, Maldivas precisa de R$4.429. Então aqui na nossa calculadora, a quantia desejada, R$4.429. Então, partindo de R$1.000, eu demoro 13 anos e 2 meses para ter um montante para poder viajar para Maldivas. Com apenas R$1.000 é possível viajar para Maldivas, esperando, tendo paciência, não sendo tão imediatismo. Agora, considere, por exemplo, outro investimento, como, por exemplo, o Tesouro Direto, que rende 8,76% ao ano. Suponha-se que você saia do zero e que todo mês você economiza R$100 para fazer uma viagem. Então, você demora 3 anos e 3 meses para viajar, para juntar um montante suficiente para viajar. E no caso da África, que é uma viagem já que dura 2 semanas e é o maior pacote, 5.503, demora 3 anos e 11 meses, aproximadamente 4 anos, seguindo o Tesouro Direto, com aportes mensais de R$100. No caso de uma faculdade, isso já pensando no filho, suponha-se que o filho vai fazer uma faculdade e a mensalidade da faculdade é R$1.500. Então, a mensalidade é R$1.500 vezes 12 meses, vezes 4 anos de curso. É necessário juntar uma quantia de R$72.000. Suponha-se que quando o filho nasce,
você abre uma aplicação no Tesouro Direto, uma taxa de 8,76 e vai aplicando dinheiro mensalmente. No caso, R$ 150 por mês. E aí, quando o filho tiver 18 anos e 4 meses, já tem dinheiro para bancar a universidade particular. Então, até aqui nós vemos que, que através dos juros de rendimento anual, a gente consegue chegar a fazer crescer o nosso patrimônio. No caso da faculdade, a quantia desejada é 72 mil. Foram investidos no total desses 18 anos e 4 meses, foram investidos um total de 33 mil reais. E com isso a gente obteve mais que o dobro, 72 mil. A gente obteve, vou fazer aqui a continha, 72 por 33, vamos formatar a célula. 2,2 mais dinheiro. E no caso de aposentar, quanto eu preciso investir para me aposentar? Vamos pensar assim. Suponha-se que eu aplique 100 mil reais no investimento que rende 10% ao ano. Então, 100 mil aplicado a 10% ao ano vai me gerar 10 mil ao ano. Eu poderia pegar esses 10 mil e dividir por 12. Então, 100 mil a 10% me daria 10 mil, o que seria equivalente a um salário de R$ 833 reais. Então, aqui nós temos que investimento vezes a taxa é a renda anual, se eu quiser viver de renda. Se eu quiser ter uma renda mensal de 3 mil, eu preciso ganhar por ano 12 vezes 3 mil, que dá 36 mil. Então, quanto eu preciso ter investido? Suponha que eu tenho uma taxa anual líquida de 7,20% ao ano. A quantia que eu tenho que ter investido sai dessa equação aqui. Investimento vezes a taxa é igual a renda anual. Se eu quero saber o quanto eu tenho que ter investido, eu tenho que isolar o investimento. Para isso, a taxa passa para baixo dividindo. Então, o investimento é dado pela divisão da renda anual sobre a taxa. Então, se eu quiser viver com 3 mil reais mensais, eu preciso ter 500 mil investido. Se eu quiser viver com 4 mil, 6 mil, 66666. Com 5 mil, 833 mil. E se eu quiser viver com 6 mil por mês, eu preciso ter 1 milhão investido. Isso considerando a taxa anual líquida de 7,2% ao ano. Aqui no canto direito, nós temos uma tabelinha que ela faz a conversão de um investimento calculando a sua taxa anual líquida. Os investimentos, normalmente, você paga um imposto regressivo. Isso é, quanto mais tempo, menos imposto. No caso do CDB, ele rende 13% ao ano. O tempo pode variar, assim, consideramos 10 anos. E aí ele dá para a gente a taxa anual líquida de 11,74%. Então, se eu for ver aqui, 11,74%. Se eu quiser viver com 6 mil, eu preciso ter apenas 613 mil investidos. Se eu quisesse viver com 3 mil, 306 mil. Se eu quisesse viver com um salário mínimo, eu precisaria ter 112 mil investido. Então, investimento é uma forma de você viver de renda. Vamos em um último caso, que é no caso do Tesouro Direto. O Tesouro Direto rende 8,76 ao ano, o que dá para mim uma taxa anual líquida de 7,80%, 7,8%, descontando os impostos. Então, vem aqui, 7,8%. Eu precisaria aproximadamente 70 mil se eu quisesse viver com salário mínimo. Se eu quiser viver com 4 mil de renda, eu preciso ter 600, um pouquinho mais de 600 mil.
E conforme vou aumentando a renda, mais dinheiro eu preciso ter investido. No caso, por exemplo, se eu quiser viver com 5 mil, eu preciso ter 769.231 reais investido. Aí se eu for ver aqui na minha calculadora, 769.231, deu falso. Eu não consigo atingir essa quantia em 35 anos. Eu teria que aumentar os aportes. Mas veremos outras estratégias de como fazer isso de modo que não seja tão penoso. Vamos ver uma outra aplicação que nos permite, que é avaliar a compra de um imóvel. Por exemplo, considere-se um apartamento no Tatuapé, ele custa 200 mil, ele tem 34 metros quadrados, piscina, área de lazer, 2 quartos, e você vai pagar ele e vai fazer a simulação de pagamento em 30 anos. Quando você você decide comprar um apartamento, a primeira coisa é dar uma entrada. A entrada é de no mínimo 25% do valor do imóvel. Como o imóvel é 200 mil, 25% de 200 mil é 50 mil. A simulação foi feita para 30 anos, considerando a taxa de aproximadamente 7% ao ano, uma das taxas mais baixas do mercado. Note aqui, ó, se eu vou pagar em 30 anos, eu vou ter 30 vezes 12, 360 é o total de parcelas que eu tenho que pagar. A primeira parcela é 1.324. E conforme eu vou pagando as parcelas, o valor da parcela vai diminuindo até que a dívida seja quitada. O que é interessante desse simulador é que ele fala assim, quanto você começa a pagar, quanto termina, as taxas e a renda sugerida para você bancar esse investimento, que no caso é a compra do imóvel. Mas aí não fala o montante, o total que você vai pagar durante 30 anos. Suponha-se que o apartamento é de 200 mil, nesse exemplo. Deu de entrada 25%, que é ou um quarto, que é 50 mil. Quanto estou devendo? 200 menos 50 mil, 150 mil. O que daria para mim 417 por mês durante as 360 parcelas. 417 para pagar durante os 30 anos. Então aqui a gente tem uma tabelinha que diz respeito ao cálculo de cada parcela. Eu estou devendo inicialmente 150 mil. Aqui diz que a minha taxa é de 6,99% ao ano. Só que, além dessa taxa, existem outros custos ocultos, por exemplo, alguns tipos de seguro. Então, vamos fazer apenas um arredondamento para uma aproximação. Por exemplo, 7% dividido por 12. É 6,9% ao ano, eu vou considerar 7 e eu fiz uma aproximação para calcular a taxa mensal. Se é 7% ao ano, por mês daria, dividido por 12, dá 0,58. Então, de juros, eu vou ter que pagar 150 mil vezes a minha taxa, que dá 875. Mais a taxa, mais a parcela mensal, a parcela justa. Então, a primeira parcela, esse mais esse, é os juros mais a mensal, que é o justo, 1.292. Esse valor é uma aproximação para esse daqui, 1.324. Por causa, não é exato, por causa de outras cobranças ocultas. O que acontece na segunda parcela? Eu estava devendo 150 mil. Eu paguei 1.292. Só que aqui que vem a sacada. Você não pagou 1.292, você pagou esse 1.292 era a mensal mais os juros. Então, na maior parte, você pagou os juros. O que você pagou, na verdade, foi 417. Então, você ainda está devendo 149.583. Considerando a taxa mensal,
Aí, novamente, os juros na segunda parcela vai ser esse vezes esse, 873. A parcela mensal continua constante durante todo o período, durante todos os 30 anos. Você vai estar sempre pagando a parcela mais os juros. Nesse caso, houve uma pequena diminuição. 1.292 foi para 89. E as parcelas sempre vão diminuindo. Fazendo isso durante os 30 anos, eu tenho que eu consigo pagar imóvel de 200 mil, só que de juros eu vou pagar aproximadamente 158 mil. Então, no total, eu gastei 357.938 reais, 357.938 reais para pagar um apartamento de 200 mil, o que daria mais ou menos 1,8 apartamento. Ou seja, eu faço o financiamento do banco durante 30 anos e eu compro um apartamento para mim e praticamente outro para o banco. E olha só, curioso nessas parcelas. Em média, eu paguei 855 de parcela. Aí como faria para comprar esse apartamento através dos investimentos? Eu preciso de 200 mil. Então, vem aqui, 200 mil. Olha só, aplicado em 8,76%, você atinge o objetivo em 29 anos e um mês. Se você estiver juntando aporte mensal de 150 reais. Só que quando você vai fazer a compra de um apartamento, de um imóvel, você pode usar o FGTS. Então, eu vou aqui colocar que considera FGTS, que é sim. Salário bruto, vou considerar aqui 22.261, que é a média nacional. Então, com isso, nós conseguimos atingir a quantia, a juntar a montante do valor do apartamento em 23 anos e 11 meses. 23 anos e 11 meses. É aproximadamente 24 anos, que é menos do que 30 anos de parcelamento no banco. Bom, agora considere FGTS a nível. Isso é, sempre eu vou aderir ao saque aniversário do FGTS. Então, vou colocar 1. E aí, nós conseguimos fazer a compra do imóvel em 20 anos e 10 meses, juntando 150 reais por mês, aplicado no Tesouro. Suponha-se que você está juntando a parcela justa, os 417 reais. Você consegue comprar em 15 anos? 15 anos e 0 meses. Que é metade do tempo de simulação, que é 30 anos. Suponha que, em vez de tesouro direto, a gente aplique no CDB, que rende 13%. A gente demora 12 anos e 10 meses para comprar o apartamento. E agora uma outra coisinha. Em média, a gente paga 855. Imagine que em vez de pagar 855, a gente depositasse aqui. Então ficaria 855 de aporte mensal. Você demoraria 9 anos e 4 meses. Ou seja, menos do que 1/3 do tempo de financiando. Uma última simulação. Supondo que aqui, quando você vai comprar um imóvel, você tem que dar um valor de entrada. Suponha que você já esteja pensando em comprar um imóvel, você tem dinheiro para o valor de entrada. Vamos supor 30 mil. Então, vou colocar aqui 30 mil saldo inicial.
Então, mesmo pagando o valor justo, a gente ainda demoraria menos de 10 anos, menos de um terço do tempo de financiamento. O que eu quero dizer com isso? Que matematicamente, você financiando é mais rápido para você comprar, você conseguir juntar o montante para você comprar o imóvel. E outra coisa, é mais para os jovens, né? Assim, não começar a vida fazendo uma grande dívida. No caso aqui de 200 mil. Porque você se compromete para pagar uma coisa durante 30 anos, acontece uma emergência e às vezes não consegue honrar com o compromisso e acaba perdendo o imóvel. É claro que, assim, tem aquela filosofia assim, do brasileiro de, assim, querer comprar uma casa, ter algo para chamar de sua, mas a casa não é sua, a casa é do banco, até que você consiga quitar todas as parcelas. Vamos ao experimento final. É possível um trabalhador que ganha um salário mínimo se aposentar com 1 milhão? O que vocês acham? É possível um trabalhador que ganha um salário mínimo, ou seja, 1.100, se aposentar com 1 milhão? Vamos para a calculadora. Vamos aqui. Partindo do zero, o salário mínimo é 1.100. Só que descontado os impostos, INSS, FGTS, vai para 1.017. Suponha-se que de 1.017 o trabalhador consiga economizar R$100, que é 10%. Aproximadamente. A quantia desejada é de 1 milhão. Deu falso. Isto é, ele não consegue, nesse tempo, 35 anos, atingir 1 milhão. Ele chega a 602 mil. Isso considerando a rentabilidade de 13%. Agora, só aqui trocando, salário mínimo 1.100. Agora, considerando FGTS, já que ele vai aposentar, ele consegue sacar o FGTS. Ele chega a 667.328 reais. Chega mais perto de 1 milhão. Cresceu um pouquinho. E se agora ele considerar o FGTS aniversário, o saque aniversário? Ele passou de 1 milhão. Ele atinge 1 milhão em 34 anos e 5 meses. Fechando o expediente dele, assim, trabalho, jornada dele, de vida, em 1.073.601 reais. E R$1. E olha que coisa espantosa. Suponha que você não faça nenhum aporte e que você ganhe salário bruto, quer dizer, salário médio, 2.261. E você faz o FGTS aniversário, saque aniversário. Você faz o saque aniversário e investe a 13%. Fazendo isso durante 35 aniversários, você chega à quantia de 950.647. Ou seja, você não precisa nem investir, zero aporte mensal. Só de você tirar o dinheiro do FGTS e investir, você chega a um valor altíssimo. Vamos ver só alguns outros casos, por exemplo, desconsiderando FGTS. Suponha que você invista R$1 por mês. Você chega à quantia de R$6.024 em 35 anos. Suponha-se que você invista R$30 por mês. Deixe de ir num McDonald's. Você chegaria a 180 mil. Em 35 anos. Imagine que você queira conhecer o Brasil. Uma viagem no Brasil, uma semana, R$1.564.
A gente tem 27 unidades federativas, 1.564. A gente precisa de 42 mil reais para investir. Economizando 30 reais por mês, a gente junta essa quantia em 23 anos e 3 meses. E se for possível economizar 100 reais, a gente junta o dinheiro em 14 anos e 3 meses. Ainda no caso do trabalhador que junta 100 reais. No caso do salário mínimo, que recebe 1.100. Aqui, a 13%, ele chega a 1 milhão. Considerando você vai estar também investindo em FGTS. Agora, na próxima parte, nós vamos ver outros investimentos, como tem investimento que rende, por exemplo, 19%, aí você para em 4 milhões, e 1 milhão você atinge em 26 anos. Tem investimento que rende 29% ao ano, então você chega no primeiro milhão em menos de 20 anos, em 19 anos e 8 meses, e você chega a aproximadamente 50 milhões. E bem para concluir, que isso aqui apenas é uma planilha, assim, meio de simulações e aproximações. Por exemplo, salário mínimo, salário que você recebe, vai sofrendo aumento ano a ano. E, por exemplo, no caso do CDB, 13%, ele também tem um prazo. Então, por exemplo, vamos supor que um prazo de 10 anos. Então, você não conseguiria manter o dinheiro investido durante 35 anos. Você investiria, por exemplo, 30 anos no CDB e depois 5 anos no Tesouro Direto. Isso aqui é só aproximações. Mas para que mostram o potencial de crescimento do seu dinheiro investido em aplicações financeiras e o mais importante, são aplicações financeiras e seguras, que são, no caso, o Tesouro Direto. 876 é um investimento que tem garantia do governo, e CDB, que é garantido pelo FGC até no valor de 250 mil.